Aleluia. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham lá de suas casas, o nosso desejo sincero é que a graça de Deus, a bênção dele, que certamente está sendo derramada nesse momento sobre as nossas vidas, nesse lugar, que essa bênção também se estenda a cada lar, a cada família, daqueles que nos assistem, que nos acompanham, que de fato a misericórdia do Senhor te alcance onde você está. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês o capítulo 17, Atos, capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo é o capítulo de número 17, e nós vamos fazer a leitura a partir dos versos 15 a seguir. Atos, capítulo de número 17, e os versos são de 15 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Feche os olhos por mais um instante. Nós vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor nesse momento e pedir a ajuda dele para esses momentos de compartilhar da palavra de Deus que teremos aqui por diante. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te glorificar, queremos te bendizer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela bondade e misericórdia que mais uma manhã o Senhor permitiu renovar-se sobre as nossas vidas. Que a palavra lida nesta noite, nesta manhã, Senhor, que possa de fato falar e falar poderosamente aos nossos corações. Eu sei, Deus vivo, que o Senhor é real, que o Senhor está presente entre nós. Eu sei, Paizinho Celestial, que a Tua graça, que a Tua bênção tem sido derramada sem medida sobre nossas vidas. Que Teu cuidado bondoso e amoroso, Deus, que até aqui nos acompanhou, nos alcançou, que Ele continue, Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre o bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, que os nossos irmãos nos seus lares sejam alcançados também neste momento com a bênção, que a misericórdia, Deus, que são as causas de não sermos consumidos, que elas continuem sendo derramadas poderosamente sobre as nossas vidas. É isso que pedimos, Pai Celestial, no nome de Jesus, confiados, Deus vivo, na Tua bondade, confiados, Paizinho Celestial, na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses últimos dias, Deus tem me inquietado a falar
falar um pouquinho a respeito de um tema que a todos nós aqui presentes, e eu suponho que a todos nós, é um tema assim muito tranquilo, é um tema que eu poderia até dizer que nem exige, né, que a gente fale, que a gente reflita, que a gente discuta a respeito, porque isso para nós é uma questão resolvida, que é a respeito da existência de Deus. Já tem algumas semanas que eu tenho discutido essas questões e que eu tenho dialogado a respeito não apenas da existência de Deus, mas da religiosidade que existe em nós, dessa inclinação natural que nós temos para se direcionar a Deus, do desejo de Deus de se mostrar, de se revelar a nós. E eu estou realmente encantado por ver a quantidade de ateus, de pessoas que não professam a fé e que, pelo contrário, são inimigos, se é que eu posso usar essa expressão, da fé cristã. Estou encantado com a reação, que eu considero reação positiva dessas pessoas. São pessoas que não creem, são pessoas que desconsideram, são pessoas que o tempo todo estão tentando apresentar também, mostrar também a sua visão, a sua perspectiva, a maneira com que eles enxergam essa questão da existência ou não de Deus. E o que realmente tem me chamado a atenção é que muita gente que quer desconstruir a ideia que nós temos para nós como algo bem resolvido, que é a ideia da existência de Deus, de um Deus bendito, de um Deus poderoso, de um Deus que tem controle de todas as coisas e que cuida de nós. Um dos argumentos que muita gente utiliza é exatamente o fato de que existem muitas religiões, muitos deuses, muitos textos sagrados, muitos discursos, e essas pessoas acabam incluindo o cristianismo e incluindo a Bíblia enquanto texto sagrado com o restante das religiões, como se o cristianismo fosse mais uma religião das muitas religiões que existem por aí, e como se a Bíblia fosse mais um texto sagrado, como os diferentes textos sagrados que as diferentes religiões possuem. Nessa semana, eu estava conversando com alguém lá da Bélgica, ele me convidou para a gente bater um papo sobre ciência da religião, teologia, nós estivemos conversando a respeito, e uma das perguntas que alguém que estava envolvido lá fez foi exatamente relacionada com isso. Que ousadia é essa de vocês que são cristãos, de dizer que a Bíblia de vocês é a palavra de Deus, o Deus de vocês é o único Deus, diante do fato inegável de que existem diferentes textos sagrados, diferentes religiões, diferentes divindades. Que ousadia é essa de vocês? E aí, pensando nessas questões todas que durante os últimos dias têm vindo à tona, eu decidi compartilhar com vocês hoje esse texto de Atos, capítulo 17, a partir dos versos 5 a 15 a seguir, que foi onde nós lemos nessa manhã. Eu quis compartilhar com vocês esse texto exatamente para mostrar por quê, e essa é a pergunta que alguns fazem, por que nós somos tão ousados assim, não é? O que deu em nós para assumirmos que o nosso Deus é o Deus exclusivo, se é que a gente assume esse tipo de leitura, ou que a nossa Bíblia é o único texto sagrado? Que tipo de orgulho, de vaidade besta é essa que nós, cristãos, de alguma forma, assumimos e mantemos, e onde é que isso está, no final das contas, fundamentado? Esse texto de Atos 17 é um texto interessante para a gente conversar a respeito, porque nós vamos aprender algumas coisas. O cristianismo é uma religião, isso é indubitável. O judaísmo é uma religião também, isso é indubitável. O Deus que nós cremos, o Deus que se revelou nesse texto que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras, é o Deus que a tradição judaico-cristã tem defendido, tem apresentado, tem feito alusão a ele, tem se relacionado com ele durante toda a sua história. Isso é um fato inegável. Deus das Escrituras, esse Deus que nós conhecemos, ele é um Deus que se manifesta, e eu vou usar essa expressão, exclusivamente na tradição judaico-cristã. É a tradição judaico-cristã, são judeus e depois os cristãos que
não apenas assumiram o discurso desse Deus, que aparece de forma límpida aqui nas Escrituras, mas que historicamente tem mantido esse discurso. Agora, uma coisa que a gente não pode se esquecer, é que apesar de o Deus da tradição judaico-cristã ser o Deus que se revela nas Escrituras, é fato que a tradição judaico-cristã ela não tem o monopólio sobre Deus. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu afirmo que a tradição judaico-cristã não tem um monopólio sobre Deus, o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele não é invenção do judaísmo. Deus não é invenção do cristianismo. O Deus autoexistente, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que se caracteriza pela sua bondade sem limite, pela sua misericórdia, apesar de ter se manifestado a pessoas que posteriormente construíram aquilo que a gente chama hoje de tradição judaico-cristã, ele é um Deus que transcende a isso. Então as pessoas muitas vezes se equivocam quando elas dizem que o cristianismo, o judaísmo são apenas mais uma das muitas religiões que existem por aí, e o Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo é só uma outra versão das muitas divindades que existem por aí. Está errado, isso é um equívoco. Apesar do judaísmo e do cristianismo assumirem o mesmo discurso do Deus que se revela no texto que nós conhecemos como Sagrado das Escrituras, o fato é que nem foi judaísmo, nem foi cristianismo que inventou esse Deus. O fato é que Deus escolheu se mostrar, Deus escolheu se revelar. Todo o conhecimento que se obtém, que se adquire a respeito de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, ele só é possível e passível de ser adquirido se esse Deus, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus todo-poderoso, todo conhecimento que se tem a respeito dele só é possível se obter se ele graciosamente decidir compartilhar isso conosco. Quando a Bíblia fala de revelação, e revelação é sempre Deus se mostrando a alguém, revelação é sempre isso, é sempre uma auto-manifestação de Deus, é sempre uma disposição bondosa, graciosa, misericordiosa da parte de Deus de se mostrar a alguém. E quis Deus que esse alguém a quem inicialmente ele se revela fosse Abraão, quis Deus. E da família de Abraão, a quem ele continuou se revelando, Isaac, Jacó e depois aos patriarcas, quis Deus que essa família tivesse o privilégio de receber a revelação, o privilégio de caminhar com ele, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Quis Deus que a tradição cristã, que surgiu no bojo, que surgiu no seio do judaísmo, quis Deus que essa tradição ela fosse escolhida dentre muitas tradições, para que essa revelação não apenas se tornasse plenificada, mas para que essa revelação, uma vez consumada no Verbo que se fez carne, que morreu e que ressuscitou de entre os mortos, que é Jesus, quis Deus que a tradição cristã ela se tornasse apenas o veículo a partir do qual essa verdade, uma vez revelada a Abraão, a Isaac, Jacó e aos judeus, e depois ao cristianismo como um todo, quis Deus que o cristianismo fosse o veículo para que essa verdade pudesse ser anunciada a todos os povos. Então o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo, não é Deus do judaísmo, não é Deus do cristianismo. Porque não existe Deus do judaísmo, não existe Deus do cristianismo, existe um único Deus. Apenas um. E esse único Deus que se mostrar, que se revelar graciosamente, através desses dois movimentos que hoje nós conhecemos como movimentos religiosos, que foi o judaísmo e depois o cristianismo. Quando Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos, e Atos, o tempo todo diz isso para a gente.
A ordem de Jesus foi: agora que já está tudo consumado, tudo resolvido, vocês têm a responsabilidade de ir Jerusalém, Judéia e Samaria, depois que forem capacitados pelo Espírito, e de irem até o confim, os confins do mundo, para levar essa boa notícia, para levar essa boa nova. Que o Deus vivo, que o Deus que uma vez se revelou lá no Éden, que continuou se revelando a partir de Abraão e dos seus, e que manifestou-se plenamente na pessoa de Jesus. Ele é o Deus que quer se fazer conhecido a todas as pessoas indistintamente. Saiam por todo mundo, levem o evangelho a todas as pessoas. Saem por todo mundo, levem para todas as pessoas, para todas as nações, para todos os povos. O fato inegável, que Deus se tornou carne e habitou entre nós, e quando nós olhamos para Jesus, nós podemos contemplar na face do unigênito de Deus a face do próprio Deus. Paulo é um daqueles que recebeu o chamado de Jesus para ir por todo mundo levar o evangelho. Nós conhecemos muito bem a história pregressa dele. Ele é um religioso, ele é um judeu, zeloso da lei de seus pais, e zeloso a ponto de se tornar, num primeiro momento, um inimigo implacável de um novo movimento que havia surgido dentro do judaísmo, que foi o movimento daqueles que alegavam crer em Jesus, daqueles que alegavam que Jesus havia morrido pelos seus pecados, daqueles que alegavam que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos, daqueles que alegavam que através de Jesus a manifestação plena da presença do Deus vivo e verdadeiro, daqueles que anunciavam que só a partir da mediação de Jesus as pessoas realmente poderiam ter um contato pessoal com Deus. Apesar de o judaísmo ter sido escolhido para ser um dos instrumentos a partir dos quais a revelação haveria de se plenificar, o próprio judaísmo, enquanto religião, perdeu a essência de Deus, perdeu o conhecimento real dele. O Saulo de Tarso é um exemplo clássico disso. Mas ele é alguém que teve um encontro pessoal com Jesus. Isso é importante. Ele é alguém que teve um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Você sabe o que diferencia o cristianismo de qualquer outro movimento religioso mundial que já existiu ou que vai existir por diante? É o fato de que Cristo morreu e ressuscitou. É o fato de que Cristo morreu e está vivo. E por mais que as pessoas neguem, por mais que as religiões neguem, por mais que o mundo negue, por mais que as pessoas rejeitem, menosprezem ou ignorem isso, a ressurreição de Jesus é um dos fatos, isso é extraordinário, é um dos fatos mais bem documentados da história da humanidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, dá testemunho disso. Jesus apareceu aos 12 depois de ressurreto. Os evangelhos dizem que primeiro ele apareceu a mulheres, depois apareceu aos 12, depois apareceu a Tiago, irmão do Senhor. Paulo diz, depois ele apareceu a cerca de 500 irmãos que estavam reunidos, todos de uma vez o viram. E aí Paulo diz, e depois, por último, ele apareceu a mim. Ele apareceu a mim. Cristo está vivo. A ressurreição de Jesus é aquilo que faz com que a mensagem que o cristianismo anuncia, não a mensagem do cristianismo, ela não é a mensagem do cristianismo, ela é a mensagem que o cristianismo anuncia. Ela é a verdade a respeito de Deus revelada nas Escrituras. A ressurreição de Jesus é aquilo que faz com que eu e com que você sejamos taxados lá fora de radicais, de orgulhosos, de extremistas, quando a gente assume que só Jesus salva. Que conversa é essa? Meu irmão, minha irmã, isso não é conversa nem de pastor, nem de crente, nem de igreja, não. Isso é a revelação registrada na Escritura. Isso é a revelação, isso foi o Cristo vivo quem disse, vão por todo mundo e levem essas boas notícias a todas as pessoas.
Saulo foi chamado, teve um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal mudou ele de forma tão radical que ele deixou de ser o Saulo religioso da tradição judaica e ele agora se torna o Saulo seguidor de Jesus, o Paulo cristão, o Paulo que assume, que traz para si a responsabilidade de ser um apóstolo, de ser um enviado de Jesus, de ser um anunciador dessas boas novas, um anunciador dessas boas notícias. Esse trecho que eu li com você aqui em Atos 17 é um fragmento de um momento importante da história da vida do apóstolo Paulo depois da conversão dele. Ele fez 3 viagens missionárias e esse trecho que eu li com vocês aqui, ele é um trecho que fala dessa segunda viagem missionária. A segunda viagem começa lá no capítulo 15, 36, vai até o 18, 28, o livro de Atos. É o trecho de Atos que conta a respeito dessa segunda viagem missionária de Paulo. E esse capítulo 17 em particular, ele retrata um momento importante do ministério paulino, que é o momento em que Deus o chama para ir além das fronteiras. Paulo está muito preocupado em pregar para gentios da Ásia, está muito envolvido com aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir as boas novas, mas de repente ele recebe um chamado. O chamado é: atravessa o mar, vem a Macedônia, socorre-nos, nós precisamos da sua ajuda. Paulo é chamado para pela primeira vez levar as boas novas à Europa. Ele dá ouvidos a esse chamado e a Bíblia diz que ele vai para Filipos. Filipos foi a primeira cidade da Macedônia onde Paulo pregou. Lídia, primeira convertida, depois o carcereiro com a família. A gente conhece a história. Lídia é a primeira europeia a não apenas ser impactada com as boas novas do Evangelho, mas a se converter, a se tornar seguidora de Jesus. De Filipos, o texto da Escritura diz que, por causa de perseguições, Paulo desce para Tessalônica. Lá ele tem o mesmo privilégio, a mesma oportunidade de anunciar Jesus, de fazer Jesus conhecido. Jesus conhecido a um povo. Jesus conhecido a um grupo étnico, que apesar de ter uma religião e que apesar de adorar uma diversidade de deuses, ainda não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Em Tessalônica, uma série de eventos ocorrem, Paulo é obrigado a sair dali e desce para uma outra cidadezinha, a cidade de Bereia. E lá em Bereia, e a gente costuma às vezes chamar o crente que é dedicado, né, às Escrituras, que está sempre conferindo nas Escrituras se as coisas, elas são realmente como a gente diz, nós temos o costume de chamar essas pessoas de crentes bereianos, né? E em Bereia, Paulo encontrou exatamente esse tipo de gente. Ele chegou falando de Jesus, das boas novas, e antes dos bereanos rejeitarem ou aceitarem a mensagem dele, a Bíblia diz que eles iam conferindo nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia era a verdade. Em Bereia, Paulo foi bem sucedido no seu ministério por um tempo, perseguições chegaram por ali, e de repente ele tem que sair às pressas de Bereia, e o versículo 15 por diante fala exatamente disso. Ele sai de Bereia, vai para Atenas. Atenas serviu momentaneamente como uma cidade de refúgio para Paulo. Atenas, em tempos passados, século 6, 5, 4 a.C., tinha sido uma espécie de centro cultural do mundo. A filosofia grega, ela ocorre ali no Mediterrâneo, e Atenas, em particular, se tornou uma espécie de fonte, a partir da qual os maiores filósofos que o mundo do passado conheceu surgiram. Então, Atenas se tornou um centro do pensamento, um centro da reflexão, um centro da filosofia por muito tempo. Nessa época em que Paulo vive, Atenas já não tem mais esse prestígio todo, não tem mais essa fama toda, é apenas mais uma das cidades do Mediterrâneo, mas uma questão importante, uma característica importante que sempre marcou a história de Atenas, ela se repete aqui nesse capítulo 17, a partir dos versos 15, do livro de Atos. Paulo chega a Atenas, dá uma ordem que Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia, depois venham ao seu encontro. E o verso 16 diz que enquanto Paulo esperava os 2 companheiros de ministério em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Idolatria. A idolatria em Atenas era algo assim assustador.
Os críticos, e haviam poetas gregos e romanos que eram sátiros, que eram críticos em relação a essa questão da própria religiosidade. Eles chegavam a dizer que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem lá. Atenas tinha tantas divindades, tinha tantos altares, tinha tantas imagens. Atenas estava tão populada, eu vou usar essa expressão, por ídolos, que até Paulo, que não era de se escandalizar à toa, até o próprio Paulo ficou assustado com aquilo. E a Bíblia diz que enquanto ele passeava por ali observando essa religiosidade ateniense, essa manifestação da religiosidade desse povo, ele foi para a sinagoga de judeus e de religiosos e começou a discutir essas questões, certamente chamando a atenção desses irmãos, esses judeus e religiosos que são apresentados aqui no verso 17, possivelmente sejam pessoas que não aderissem à prática da idolatria, que crescem em Deus, que servissem a Ele, que o honrassem. E quem sabe essas discussões de Paulo aqui, essas disputas, não tivessem a ver exatamente com o papel desses irmãos naquele contexto. Peraí, como é que vocês que são monoteístas, eu vou usar essa expressão, como é que vocês que acreditam no único Deus, como é que vocês que defendem a existência de um único Deus, como é que vocês que assumem acreditar na revelação a respeito do Deus vivo e verdadeiro, como é que vocês são capazes de enxergar uma cidade tão entregue à idolatria como essa e aparentemente não fazer nada? Parece que esses irmãos aí estavam tão acostumados com isso que eles tinham até assumido aquela leitura sincretista. Deus deve se revelar de muitas maneiras mesmo, né? A gente crê no Deus vivo e verdadeiro, nós ficamos com isso para nós, mas como cada um acredita na sua divindade, então, cada um por si. Paulo não tinha esse tipo de perspectiva. Paulo não assumia que as múltiplas manifestações de divindades a partir de ídolos, que essas eram maneiras diferentes da divindade se revelar às pessoas. Não. Paulo não assumia isso como verdade. Paulo entendia que a idolatria, na realidade, ela refletia a busca do homem religioso, a busca do homo religioso, a busca do ser criado à imagem e semelhança de Deus, a busca, o esforço desse ser, no sentido de encontrar a Deus, no sentido de descobrir quem é Deus, no sentido de relacionar-se com Deus. Mas eu disse aqui no começo da minha fala, e vou repetir isso uma outra vez, só existe uma maneira de nós conhecermos a Deus, é se Deus se revelar a nós. Se Deus não se manifestar, se Deus não se revelar, se o ser humano, no seu próprio esforço, com a sua própria inteligência, com a sua própria perspicácia, se ele entrar nesse caminho desenfreado, na busca de encontrar a Deus, o que vai acontecer é que ele vai criar para si deuses. Ele vai construindo na sua jornada, na sua caminhada, diferentes representações daquilo que ele considera como divindade. E é tão interessante que esse contexto politeísta que ele encontrou em Atenas, isso serviu para Saulo, ou para Paulo agora, o missionário, como uma espécie de quebra-gelo, para começar a bater um papo com aquele pessoal. A Bíblia diz que filósofos, epicureus e estoicos, junto com outros, começaram a questionar Paulo a respeito de uma mensagem que ele estava publicando por lá, que era a mensagem a respeito de Jesus, e olha que coisa linda, e da ressurreição. Então, Cristo é a imagem exata, é a expressão exata do ser de Deus. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela é a prova inquestionável de que só existe um Deus e que esse Deus quer se revelar a todas as pessoas indistintamente. Então esses epicureus e estoicos, epicureus e estoicos aqui são escolas
que foram fundadas no pensamento de filósofos gregos que viveram 2, 3 séculos antes de Paulo, os epicureus, Epícoro, um filósofo do século IV, os estoicos, Zenão, um filósofo do século IV também. E o que é interessante em relação a esses dois personagens é que Epícoro, ele se levanta como alguém que tenta a todo custo desconstruir essa ideia da possibilidade da existência de um Deus nos moldes da cosmovisão judaica, de um Deus que é todo-poderoso, que é bondoso, que se envolve na história das pessoas. Então ele cria uma série de estratégias para tentar convencer racionalmente as pessoas de que um Deus assim não existe. E qual era a grande preocupação de Epícoro? Era a preocupação de que se Deus existe, se Ele se envolve na nossa história, então eu não sou dono da minha vida. Então eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Isso era problema para ele. E isso continua sendo um problema grave para aqueles que negam a existência de Deus. Por que negar a existência de Deus? É porque se Deus de fato existe, então a minha vida tem algum propósito. Eu preciso perguntar a esse Deus que me criou qual é o propósito dela. Eu não sou dono mais da minha vida. Então, esses epicureus estoicos, eles abordam Paulo, diz que querem ouvir o que ele tem a dizer a respeito desses deuses que Paulo aparentemente está falando. Parece que ele está anunciando deuses novos. Ninguém sabe ao certo se eles estão confundindo ressurreição com uma divindade feminina, né? Já que Paulo está falando de Jesus e da ressurreição. E ele é acusado aqui de apresentar deuses novos. Alguns chegam a questionar que, por falta de compreensão do que Paulo dizia, alguns de repente assumiam que a ressurreição fosse até uma divindade feminina, talvez, né? Porque deuses masculinos e femininos era muito comum no panteão grego. Agora, olha que coisa interessante. Quando Paulo tem a oportunidade de falar, eles se reúnem no Areópago, se reúnem num espaço, num lugar que foi conhecido como Colina de Ares ou Colina de Marte, um lugar onde geralmente os atenienses se reuniam nos seus concílios para julgar causas ou para ouvir coisas importantes. Se reuniram no Areópago para ouvir o que Paulo tinha a dizer. E aí é muito interessante a gente observar a maneira com que Paulo introduz a sua fala para tentar alcançar o coração daquelas pessoas. Paulo diz: varões atenienses, está lá no verso 22, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Passei por aí, vi que tem imagem de todo tipo de divindade que a gente puder imaginar. Todo tipo de deuses que a gente puder pensar, a gente encontra por aí. Isso é um indicativo de que vocês devem ser bastante supersticiosos, né? Porque para trazer esse tanto de Deus para cá, é sinal de que os deuses que supostamente vocês têm, eles não são suficientes para atender todas as necessidades de vocês. Eu vejo que vocês são muito supersticiosos. E aí ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Interessante. E esse altar que Paulo encontra ao Deus desconhecido é o ponto de partida que ele vai utilizar para anunciar o Deus verdadeiro, para anunciar Jesus para aqueles filósofos gregos. Existe uma história, tradição, lenda, ninguém sabe dizer exatamente o que é, mas é certo que existem registros históricos que falam a respeito disso, que contam que 6 séculos antes de Jesus, Atenas viveu uma situação assim extremamente embaraçosa. Uma praga caiu sobre a cidade por uma série de fatores que não vem ao caso nesse momento, e os atenienses ofereceram sacrifícios a todos os deuses possíveis e imagináveis para fazer com que aquela praga que dia a dia estava matando pessoas, ela cessasse. Se eles vivessem nessa época, talvez a Covid-19 pudesse ser vista, na perspectiva deles, como uma praga assim. Porque, de acordo com os escritores e historiadores gregos, essa praga todos os dias matava muita gente em Atenas, muita gente. E uma das características de Atenas, 6 séculos antes de Jesus, já era esse apreço às divindades. Historiadores chegam a dizer que em Atenas, de 6 séculos antes de Jesus, havia mais de 30 mil representações de diferentes divindades. Mais de 30 mil ídolos.
30.000 para uma cidade. Depois de clamarem a todos esses deuses, e a praga continua assolando, buscaram sábios no Egito, visionários na Pérsia para tentar resolver a situação, e nada de se resolver. Um sábio, um dos muitos sábios atenienses, ele teve uma ideia brilhante. Ele disse: olha, eu ouvi falar que lá em Creta, na ilha de Creta, existe um homem estranho, chamado Epimênides. Epimênides é um personagem conhecido na história grega clássica. Ele é conhecido como filósofo, é conhecido como poeta, é conhecido como místico grego. Então, ele é uma pessoa conhecida lá na história do pensamento grego, Epimênides. E alguém disse, e esse cara, ele é um cara estranho. Qual que é a estranheza dele? A estranheza dele é que ele serve a um único Deus. Diferente de todo mundo que adora muitos deuses e que acha que quanto maior a variedade de Deus, mais espiritual você é, esse Epimênides, ele assumiu que ele só serve a um Deus. E aí alguém disse: que tal a gente chamá-lo? De repente, esse Deus que o Epimênides serve, esse Deus pode nos ajudar. Foram lá, buscaram o rapaz, trouxeram ele para Atenas, explicaram a situação. Todo dia está morrendo um bocado de gente. Ele ficou espantado com a quantidade de deuses, com a quantidade de ídolos que havia espalhados ali por Atenas. E alguém pediu o conselho dele: o que você pode fazer para nos ajudar? E ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu acabei de chegar de viagem, estou cansado, mas amanhã de manhã vocês vão reunir ovelhas, um bocado de ovelhas, vão reunir alguns pedreiros, vão fazer argamassa, vão reunir os conselheiros de vocês amanhã logo cedo e vão me encontrar aqui no sopé do Areópago, no sopé da colina de Marte. Me aguardem por aqui, tem um campo verdejante ali. As ovelhas vocês vão alimentar à tarde, mas à noite vocês não vão dar mais nada de comer a ela. Essas ovelhas, quando amanhecer o dia, elas precisam estar famintas. E aí o pessoal perguntou: mas para que isso? Não, faz o que eu estou falando, amanhã a gente conversa. Fizeram isso. Estranho esse negócio, né? Eu peço o conselho de um rapaz e, de repente, ele me manda fazer algo assim, mas para quem está perdido mesmo, para quem já não tem mais esperança, vamos ver no que é que vai dar isso. Dia seguinte, Epimênides acorda logo cedo e ele diz: bom, eu pedi para vocês reunirem tudo isso porque nós vamos fazer um pedido a uma divindade, a um Deus, para ele nos auxiliar diante da situação em que nós estamos vivendo. E alguém que estava próximo ali perguntou: mas que Deus é esse? Porque todos os deuses que a gente conhece, nós já trouxemos de todos os lugares, já colocamos aqui em Atenas, já oferecemos sacrifícios a todos eles. Que Deus é esse? E o Epimênides diz: bom, eu não sei lhe dizer quem é esse Deus. Aí o pessoal diz: ué, você não sabe dizer quem é o Deus? Ele disse: não, eu não sei dizer quem ele é. Ué, mas se você não sabe dizer quem é esse Deus, como é que a gente vai fazer algum pedido a ele? E Epimênides diz: bom, nós vamos fazer um pedido a esse Deus baseado em 3 suposições. Tudo tinha que ser razão, tudo tinha que ser lógica. Primeira das suposições, nós vamos supor que existe um Deus que está acima de todos esses outros deuses, que é poderoso, que é bondoso e que está preocupado com a situação que a gente está vivendo. É uma primeira suposição. Segunda suposição, a gente vai assumir que esse Deus que é poderoso, que esse Deus que é bondoso e que esse Deus que está preocupado com a nossa situação, ele pode interferir na nossa realidade se nós simplesmente nos colocarmos diante dele e pedirmos a sua ajuda. E aí o pessoal diz: tudo bem, mas até agora você não resolveu o problema da gente, a gente não sabe que Deus é esse. E ele disse: aí vem a terceira suposição. Nós vamos supor que esse Deus que existe, que é bondoso, que é poderoso, que vê a nossa situação e que pode intervir se nós pedirmos, nós vamos supor que esse Deus, apesar da nossa ignorância, apesar de nós não sabermos quem ele é, se nós nos colocarmos diante dele humildemente e dissermos: nós não te conhecemos, mas nós sabemos que você existe, que você é real e nós queremos a sua ajuda, nós vamos supor que ele vai intervir em nosso favor.
pessoal olhou e disse: não temos nada a perder, já perdemos tanto, nós não temos mais nada a perder. Fizeram isso. Epimênides sentou-se ali e fez uma oração, disse: Deus desconhecido, eu estou supondo que você existe, que é real e que pode resolver o nosso problema, então eu vou soltar essas ovelhas. Estão todas famintas, vou soltar elas nesse pasto aí, e eu preciso de um sinal de que o Senhor vai me ouvir e vai resolver o problema da gente. Quando eu soltar as ovelhas, aquelas ovelhas que ao invés de pastarem, que é o natural da ovelha que passou a noite sem comer, está com pasto verdejante, o que é natural é que ela paste. Aquelas ovelhas que não pastarem, mas que, pelo contrário, se deitarem na relva e ficarem calmamente ali, eu vou entender que essa ovelha é uma ovelha que o Senhor quer para sacrifício, eu vou sacrificá-la a ti e vou entender que isso é uma resposta da minha oração. Então, Epimênides fez lá a oração dele ao Deus que ele não sabia quem era, ao Deus que ele não conhecia. Soltaram as ovelhas, um bocado delas começaram a comer, o pessoal ficou desanimado e disse: meu Deus, realmente ele é doidinho, né? Disseram que o rapaz era estranho, e é estranho mesmo, que bobagem. Que papo é esse de que ovelha não vai comer? Que conversa é essa? O bicho está com fome. É instinto, é instintivo, é natural. E aí o Epimênides diz: solte as ovelhas, e todo mundo acompanhando a ovelha aí. Vamos ver o que vai dar. De repente um dá um grito e diz: opa, tem uma ovelha que deitou aqui e não comeu. Um outro deu um grito lá e disse: opa, tem mais uma aqui. E outro: opa, mais uma, mais uma. Moral da história: um bocado de ovelhas se deitaram na relva sem comer, enquanto as outras comiam ali vorazmente a grama que estava diante delas. Epimênides mandou os pedreiros fazer um altar, onde cada uma dessas ovelhas havia se deitado, e depois ordenou que aquela ovelha que havia se deitado naquele local fosse sacrificada naquele lugar para o Deus que havia respondido às orações dele. Pergunta: isso que eu estou dizendo para vocês aqui não é bíblico, não está escrito isso na Bíblia, não sabemos a veracidade disso, se a história é verdadeira ou não, mas o que é certo é que isso está registrado na história dos gregos. Tem um historiador grego que foi muito conhecido, Diógenes Laércio, lá do século III, que foi a pessoa que escreveu a biografia dos grandes filósofos gregos. Ele faz questão de falar desse Epimênides e de falar dessa intervenção, que ele não sabe explicar exatamente que intervenção foi essa, de Epimênides em Atenas, que fez com que uma praga que apareceu por lá desaparecesse. Então, Epimênides ordenou que o sacrifício fosse feito. Alguém perguntou: peraí, tem um altar lá e nós vamos oferecer sacrifício, mas tem que pôr o nome de Deus lá no altar, senão ele vai ficar ofendido. Como é que a gente faz? Epimênides diz: bom, eu não sei o nome de Deus, mas como que a gente faz então? Aí ele disse: coloque lá Agnostoteo, coloque lá ao Deus desconhecido. Já que a gente não sabe o nome dele, então escreva isso lá. Escreveram nos altares, mataram as ovelhas. Moral da história: uma semana, no dia seguinte, a praga começou a cessar. Uma semana depois, a praga desapareceu de Atenas e, finalmente, o pessoal entendeu que esse Deus, que o Epimênides dizia crer nele, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem saber quem ele era de fato uma divindade digna de reverência, e por muito tempo esses altares ficaram por lá. Por que eu estou contando essa história lá atrás? 6 séculos antes de Paulo. Porque Paulo está usando esse negócio de que encontrou um altar ao Deus desconhecido em Atenas. E é interessante, interessantíssimo, o fato de que pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, Paulo faz citações de palavras, de escritos, de poetas gregos. E as 2 vezes que Paulo cita poetas gregos, Paulo cita exatamente o nosso companheiro Epimênides. Inclusive aqui, eu vou depois terminar a leitura do texto com vocês, tem um trechinho que Paulo cita, que Paulo utiliza aqui para falar a respeito de Deus, que é uma fala desse Epimênides, é uma fala desse moço aí, desse rapaz. Paulo está dizendo: eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Esse altar ao Deus desconhecido seria esse altar lá de 6 séculos antes de Cristo? Talvez. Muitos altares foram feitos, no final, muitos anos depois, o pessoal acabou se esquecendo do Deus vivo, mas alguém que viveu aquela experiência ordenou, fez lá um decreto dizendo que pelo menos um altar deveria ser conservado.
em memória desse Deus que ninguém sabe exatamente quem é. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa história? Aqui de Atos, capítulo 17. Paulo disse: o Deus que vocês não conhecem. E eu volto a dizer aqui, na época de Epimênides, mais de 30 mil deuses espalhados por toda Atenas. O pressuposto de Epimênides: existe um Deus acima de todos eles, existe um Deus poderoso, existe um Deus bondoso, existe um Deus que se envolve na história das pessoas. Paulo está dizendo: esse Deus desconhecido, esse Deus que Epimênides não conheceu, esse Deus que Sócrates, que Aristóteles, que Platão pensaram a respeito dele, mas que não conheceram. Esse Deus desconhecido não só por vocês, mas desconhecido pelo resto do mundo. Paulo diz: é esse Deus desconhecido que eu venho revelar a vocês. Agora, como é que Paulo revela esse Deus? Como é que Paulo diz que é o Deus verdadeiro? Aí do verso 24 por diante, Paulo apresenta esse Deus. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que fez tudo. Que fez os céus, que fez a terra, que fez todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. E aí ele continua: não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sabe o que é isso aqui? Isso é exclusividade. Deus é exclusivo, Deus é um. Isso não tem a ver com perspectiva judaica, não tem a ver com perspectiva cristã. Isso tem a ver com o fato de que esse Deus único decidiu se revelar, e decidiu se revelar nessa condição. Isso não depende de quem crê ou de quem deixa de crer. Isso é um fato objetivo. É o Deus criador de todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra, esse Deus desconhecido de vocês. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, é um Deus que não habita em imagens. Mas, pelo contrário, é um Deus da providência, é um Deus que faz com que a vida, com que a respiração e com que todas as coisas sejam concedidas indistintamente a todas as pessoas. O fôlego de vida que eu tenho agora enquanto falo com vocês, isso é uma dádiva desse Deus Criador. O fôlego de vida que todas as pessoas lá fora têm, a vida, todas as coisas que todos indistintamente recebem, inclusive aqueles que não creem em Deus. Isso é um sinal da providência, da bondade desse Deus que existe, desse Deus que Paulo está apresentando. E Paulo continua dizendo: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Viram como esse Deus que Paulo está dizendo aqui, que era o Deus desconhecido dele, se faz conhecer? É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que fez o homem à imagem, à semelhança dele, é o Deus que de um só criou todas as coisas, criou todas as pessoas, fez todo o restante da humanidade. Paulo diz: ele fez todos os homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que Deus os fez? Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós. O ser humano foi criado para Deus, para o serviço de Deus, para a glória de Deus, para se relacionar com Deus. Infelizmente, no início de sua história, ele escolheu um caminho ruim, um caminho equivocado, afastou-se de Deus, distanciou-se dele. Decidiu ser o seu próprio Senhor. Mas Paulo diz que porque nós somos criados para nos relacionarmos com Deus, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre em busca dele. Mas, infelizmente, essa busca é uma busca infeliz. Se a pessoa, de fato, ela não recebe a boa notícia de que o Deus que outrora era desconhecido, Ele é o Deus que agora se revelou plenamente na pessoa de Jesus, e é o Deus que se faz conhecer a qualquer pessoa que esteja disposta a crer. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E aí Paulo cita aqui uma expressãozinha
do Epimênides, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, Paulo continua, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Muitas vezes a gente utiliza esse não tendo em conta os tempos da ignorância como se isso aqui fosse uma alusão a nossa condição anterior à pessoa de Jesus. Quando eu não conhecia Jesus, eu vivia no tempo da ignorância. Isso é fato. Mas o que Paulo está dizendo aqui, Deus não levando em conta os tempos da ignorância, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: até que Deus se manifestou plenamente na pessoa de Jesus, Deus ainda não havia se mostrado totalmente, ou Deus ainda não havia se feito conhecer em plenitude. Agora, uma vez que ele se fez conhecer plenamente na pessoa de Jesus, os tempos da ignorância passaram. É possível que um Epimênides ele tenha se relacionado com Deus vivo e verdadeiro, mesmo sem saber quem ele era? Sim, é perfeitamente possível. Possível que ele tenha sido alguém que creu em Deus e que se relacionou com Deus, mesmo não sabendo quem Deus era, porque ele vivia no tempo da ignorância, no tempo em que essa revelação ainda não estava aberta a todos. Israel ainda era o receptáculo de uma revelação que estava em processo. Mas o que é que Paulo diz agora? O que Paulo está dizendo agora é o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Pelo contrário, ele anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Disso ele deu certeza a todos. Só tem um Deus. Jesus foi a expressão máxima do ser de Deus. Uma vez que Jesus veio, ninguém mais pode alegar ignorância quanto ao conhecimento de Deus. Esse altar ao Deus desconhecido em Atenas, ele só tinha valor até esse momento, enquanto vocês não foram expostos à boa notícia. A boa notícia agora foi apresentada. Deus se revelou através de Jesus. A boa notícia agora foi anunciada. Arrependam-se dos pecados de vocês. A boa notícia agora foi pregada. Haverá um dia em que todas as pessoas terão que se apresentar diante de Deus para juízo. E Paulo disse: a certeza que nós temos do que nós estamos dizendo é o fato de que Deus ressuscitou o varão Jesus de entre os mortos. Cristo está vivo. Que petulância é essa de vocês cristãos em dizerem que só existe um Deus, que só existe um Salvador, que só existe um texto sagrado? A questão não é do cristão dizer isso. O cristão foi simplesmente privilegiado, aquele que teve a oportunidade de receber essa revelação, de acreditar e de anunciar ela. Mas essa revelação de que só existe um Deus, de que só existe um mediador entre Deus e as pessoas, e de que só existe uma revelação, uma palavra que traz exatamente, que mostra exatamente quem Deus é. Essa verdade é uma verdade que está disponibilizada a todos os povos, raças, tribos e línguas, indistintamente. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto ninguém sabia, não tinha ainda essa revelação plena, as pessoas estavam vivendo na ignorância. Mas agora que a revelação se manifestou em Jesus, é anunciada a todos os homens em todo lugar. Todos. Brasileiro, asiático, africano, europeu, todos, indistintamente. Todos precisam ouvir a boa notícia de que Jesus é a expressão máxima do ser de Deus, de que Jesus é a expressão máxima do único Deus vivo e verdadeiro que existe. Todos precisam ouvir. Que eles precisam se arrepender de seus pecados, que eles precisam crer na mediação de Jesus para que efetivamente conheçam o Deus vivo e verdadeiro. Todos precisam ser informados que um dia, crendo ou não,
todo mundo vai ter que se colocar diante de Deus em juízo. E o Cristo que veio, que viveu, que morreu e que ressuscitou de entre os mortos, ele vai estar ali naquele dia como juiz e como testemunha, para mostrar que realmente existe um único Deus e que fora dele não há outro. Então é isso, gente. Você pode ser chamado de petulante, de arrogante, de ignorante, de extremista, ou do que quer que seja. Mas eu tenho essa boa notícia para dizer para você: o Deus vivo, o Deus que se faz conhecido, ele não é seu Deus, nem meu Deus, nem Deus de cristianismo, nem Deus de judaísmo, não. Ele é o Deus, o único Deus, o Deus criador de todas as coisas. E nós só fomos privilegiados por ter tido a oportunidade de ser expostos a essa verdade, de conhecer essa verdade, de recebê-la. Mas essa verdade que uma vez foi revelada a nós e que nós recebemos, é uma verdade universal. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que nós possamos pensar seriamente no privilégio que nós temos. Todo privilégio traz consigo responsabilidades. E eu e você somos privilegiados por conhecer a verdade. Agora eu e você somos responsáveis por fazer com que essa verdade seja conhecida por aqueles que ainda não foram expostos a ela. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor mais uma vez. Querido Deus, bendito Senhor, amado Salvador, nós somos muito gratos pelo seu amor, muito gratos pela sua bondade, muito gratos pela sua misericórdia. Somos gratos por vivermos nesse tempo, somos gratos por termos sido expostos ao conhecimento do Deus que até não muito tempo atrás ainda era desconhecido. Do Deus que até pouco tempo atrás o seu conhecimento real ainda não alcançava todas as pessoas. Mas através de Jesus, o Deus desconhecido se fez carne e habitou entre nós. Através de Jesus, o Deus desconhecido mostrou a sua face a nós. Através de Jesus, o Deus desconhecido se fez conhecer. E nós podemos te conhecer, ó Pai, olhando fixamente para a face do seu Filho Jesus. Deus bendito, obrigado pelo privilégio que eu tenho, que nós temos, de ter sido expostos a essa revelação, a essa verdade. Deus vive, eu rogo no nome de Jesus, que não apenas eu, não apenas essa comunidade, não apenas os que me ouvem, mas que o mundo todo, que todo o mundo, Senhor, que o mundo inteiro possa ser impactado por essa boa nova, que o mundo inteiro possa ser impactado por essa boa notícia, que o mundo inteiro possa ser impactado pelo conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, aleluia, que se manifesta plenamente a partir da pessoa de Jesus. Jesus, 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 aquele que morreu e que está vivo, aquele que morreu e que está entre nós nesta manhã, aquele que morreu e que está vivo, Jesus, Jesus, que o mundo seja alcançado, Senhor, com a sua boa nova, que o mundo seja alcançado, Senhor, com a verdade da revelação. Nós suplicamos isso agora, Deus vivo, no nome de Jesus. Amém.